Vamos falar de um assunto que para muita gente parece só uma coisa técnica, meio chata, mas que na verdade é o que pode definir se um negócio sobrevive ou não no mundo de hoje. É isso mesmo, vamos falar de backup de servidores. E por que isso é tão, mas tão fundamental? Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse exemplo que é super impactante. Depois dos ataques de 11 de setembro, centenas de empresas que ficavam nas Torres Gêmeas simplesmente sumiram do mapa. E não foi só pela destruição física, não. Foi porque elas perderam todos os seus dados. Sem nenhuma cópia externa, ficou impossível recomeçar. Isso mostra que o risco é real e é altíssimo. Isso leva a gente direto para o nosso primeiro ponto, o custo da perda. A gente não está falando de um probleminha, de uma interrupção. A gente está falando da possibilidade real de uma empresa inteira deixar de existir, porque a informação que era a vida dela evaporou. E não precisa ser um desastre dessa magnitude, né? O perigo mora no dia a dia. É um HD que queima, um erro humano bobo, alguém que deleta o arquivo que não devia. E, claro, os ataques de ransomware que estão cada vez mais espertos. Até a nuvem, que a gente acha que é super segura, pode dar seus problemas. Junta isso com um incêndio, uma enchente, pronto, a ameaça tá em todo lugar. Ok, então com tanto risco na jogada, qual é a saída? Bom, vamos entender de vez o que é um backup. E como está aí no slide, é muito mais que uma cópia. É tipo uma apólice de seguro digital. A Pixar, por exemplo, quase perdeu o filme Toy Story 2 inteirinho por causa de um comando errado. E o que salvou tudo? Uma cópia de segurança que uma funcionária tinha em casa. Pensa nisso. O backup não só salva empresas, salva até obra de arte. Então, falando de um jeito mais formal, backup de servidores é isso. É o processo de criar cópias seguras de tudo que é importante para o negócio. E o objetivo é um só: conseguir restaurar tudo rapidinho se der algum problema. A palavra-chave aqui é continuidade operacional, ou seja, manter a empresa de pé, funcionando, acontecer o que acontecer. E existem jeitos diferentes de fazer isso, tá? O backup completo, ou full, ele copia, bem, tudo. É mais lento para fazer, mas na hora do aperto, para restaurar, é uma beleza, é super rápido. Já o incremental é o mais veloz para rodar, porque ele só pega o que mudou desde a última vez, mas a restauração é mais chatinha, mais complexa. E aí tem o diferencial, que é um meio termo. A escolha vai depender do que a empresa precisa: velocidade, espaço, qual a urgência de ter os dados de volta. Certo, já entendemos o que é, quais os tipos, mas como é que a gente transforma isso numa estratégia de verdade? Vamos agora para a regra de ouro, a base de qualquer plano de backup que se preze. E essa prática é a famosa regra 3-2-1. O nome é simples, fácil de lembrar e ela é absurdamente eficaz. Não é à toa que é o padrão do mercado. E o motivo é um só: ela funciona. Vamos ver como. O primeiro número, o 3. Significa ter, no mínimo, 3 cópias dos dados. Isso é o arquivo original e mais 2 cópias de segurança. Por quê? Simples. Se uma cópia der problema, ainda tem outras 2. É a primeira camada de proteção. Aí vem o 2. Essas cópias precisam estar em 2 tipos de mídias diferentes. Por exemplo, uma num HD no escritório e a outra num serviço na nuvem. Isso protege contra uma falha específica daquela tecnologia. Sabe, se todos os HDs de uma marca derem pau, a cópia na nuvem tá lá, segura. E, finalmente, o número 1, que é talvez o mais importante de todos. Pelo menos uma dessas cópias tem que estar fora do lugar físico da empresa, o que a gente chama de off-site. Isso protege contra o desastre local. Um incêndio, uma inundação, um roubo. Se o escritório todo for para o espaço, essa cópia que está fora é o que vai garantir a recuperação. É a peça que fecha o quebra-cabeça da sobrevivência. Ok, vamos trazer essa conversa para os dias de hoje. A regra 3-2-1 é sensacional, vale sempre. Mas como ela se encaixa nesse mundo de nuvem e de ameaças digitais que não param de surgir? As práticas de hoje sobem o nível da proteção. Primeiro, automatizar. Isso é essencial para diminuir o erro humano. Depois, criptografia. É o básico para garantir que se alguém pegar os dados, não vai conseguir ler. Isolar as cópias, ou seja, deixá-las desconectadas da rede principal, é crucial contra ataques. E claro, o mais importante: testar. Fazer testes de restauração de vez em quando é o único jeito de ter certeza que o plano funciona de verdade. E isso nos leva para aquela pergunta que tira o sono de muito gestor por aí. E o tal do ransomware? Se uma empresa for atacada e todos os arquivos forem criptografados, sequestrados, tem saída? A resposta é um sonoro sim. A recuperação é totalmente possível se a estratégia de backup for boa. Com cópias isoladas, onde os criminosos não conseguem chegar e que sejam imutáveis,
ou seja, que não podem ser alteradas depois de criadas, é perfeitamente possível restaurar tudo para um ponto antes do ataque. O backup é a arma definitiva contra o ransomware. Bom, chegando aqui no final, a gente precisa fazer uma reflexão. Tudo isso nos obriga a repensar como o backup é visto dentro de uma organização. Ele não é só uma tarefa do pessoal de TI, é uma estratégia de negócio. Então, a mensagem principal é essa. Backup não é custo, é investimento. É a garantia de que não importa o que aconteça, uma falha, um erro, um ataque, um desastre, o negócio vai continuar de pé. É a paz de espírito de saber que a empresa está preparada. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Diante de tantos riscos que a gente sabe que existem, qual é a verdadeira capacidade de resistência de uma empresa que não tem um plano de backup sólido e testado? A resposta para essa pergunta, como a gente viu, pode ser a diferença entre continuar existindo ou não. Valeu?